bem-vindos ao Café com Nota TV, comigo, Luana Valente, que vem te trazer notícias de utilidade pública do Brasil e do mundo. Vambora de notícias, gente? Vambora! Mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. E aí aproveita, senta o dedo no like, comente, compartilhe e ajude o canal a ter mais engajamento. E eu te agradeço demais por isso. Bora de notícias. Gente, vazou, na verdade, o Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, ele jogou no mundo, colocou na roda, como eu costumo dizer, jogou na roda o áudio do juiz Ayrton Vieira. Um áudio, gente, que ele realmente expressa que está, isso é um áudio de 2018, tá? Mas um áudio que é bem marcante, porque ele expressa que ele está passando por desgastes físicos, psicológicos e estava até abalado emocionalmente. Por quê, gente? Porque acatar as ordens do Alexandre de Moraes e arcar com as consequências, eu acredito que não deve ser nada fácil. E aí o Eduardo Tagliaferro, ele tem postado, feito denúncias, ele que está na Itália, ele tem feito denúncias para que realmente possa expor a realidade do que está acontecendo dentro, do que acontecia e o que ainda acontece. E aí, gente, o que acontecia lá no Tribunal Superior Eleitoral, na época, né, em 2018, quando esse vídeo, esse material, esses áudios foram gravados por uma conversa entre esses dois, o juiz especial e a assessoria, no caso, né, que era o Tagliaferro, a assessoria especial de enfrentamento de desinformação do TSE, que na época o Eduardo Tagliaferro estava na linha de frente. Então esse juiz, ele externa realmente que está passando por um alto desgaste, que não estava sendo nada fácil para ele conduzir todo esse processo aí de massacre, né, gente, às pessoas. Penso eu, porque nesse período rolava até aquela certidão. Imagina, né, gente? Já pensou que é isso? Ter o Ministério Público printar, aliás, os juízes ficavam responsáveis, né, pelo recebimento desses prints de até mesmo redes sociais em que as pessoas externavam que era a favor ou contra o Lula e o Alexandre de Moraes, e se tivesse algum comentário ali printado contra o Alexandre de Moraes e contra o Lula, e isso daí era motivo suficiente para gerar desta certidão positiva, se não me engano, e aí era motivo já até mesmo de prisão. Gente, é um absurdo tudo isso. A gente vê até que ponto o nosso judiciário chegou para incriminar as pessoas com postagens em redes sociais. Mas enfim, esse áudio, ele realmente, para mim, é estarrecedor. Primeiro porque já de cara, já externa o que realmente era, de onde surgiu o gabinete do ódio. Porque é inadmissível printar e por meio desse print encaminhar esses prints para o Ministério Público e aí isso daí ser motivo suficiente para incriminar pessoas e aí colocar pessoas, criminalizar crime de opinião e postagem de redes sociais e prender essas pessoas. Mas enfim, era isso literalmente que acontecia e essa realidade ela que não existe nada que fique no oculto uma vida inteira. Essa que é a verdade. E aí isso aí foi externado. E a conversa realmente entre eles dois, e que o juiz Ayrton Vieira desabafa, realmente é preocupante. Eu fico imaginando o que já não aconteceu. Que essas caixas pretas, como eu costumo dizer, já sabem de tudo mais um pouco. E agora isso está vindo à tona e realmente a gente acaba constatando de onde que realmente surgiu o gabinete do ódio. Essa que é a realidade. Confira o áudio. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente, a coisa está feia.
É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, já, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento, talvez, de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Para vocês, como vocês puderam conferir, né, gente? Então, essa conversa, esse desabafo, na realidade, aconteceu enquanto ele estava falando sobre a questão dos bloqueios das redes sociais dessas pessoas e relacionadas a quem eles consideravam que estava praticando crime. Né? Então, o Tagliaferro foi até, inclusive, indiciado pela Polícia Federal por conta disso, por externar o que realmente aconteceu. E aí ele está sendo acusado de violação de sigilo funcional, enfim. Mas, e aí, diante de tudo isso, a defesa solicitou, inclusive, que tivesse acesso aos autos, e o Moraes veio de novo essas determinações do Moraes negando o próprio pedido da defesa de ter acesso aos autos do inquérito. Mas é isso, né? E os advogados ficam praticamente em surto, porque tem seus clientes indiciados e aí nem sequer pode ter acesso aos autos para poder praticar a ampla defesa. É isso, mas dizendo Lula que a gente vive numa democracia que realmente tem que concordar com ele, é relativa, porque as pessoas elas não estão tendo suas liberdades, seus direitos garantidos, e perseguição política a rodo, pessoas que não têm mais cumprimento do devido processo legal, então tampouco o exercício de ampla defesa. Então realmente é isso que a gente tem visto, esse cenário desgastante. Então é por isso que todo esse cenário desgastante afetou o psicológico deste juiz que externou essa situação. É o seguinte, ele deixou o gabinete do Moraes em março e também não se pronunciou com relação ao vazamento desse conteúdo. Gente, é isso que a gente está vivendo. Todo mundo tem o conhecimento do que está acontecendo, mas eu entendo que é o seguinte, tem muita gente bem quietinho no seu cantinho, todo trabalhado na sua zona de conforto, e aí eu acredito que realmente só vai despertar para o que está acontecendo se um dia sentir um toque-toque na sua porta e receber alguma coisa que seja equiparado ao que aconteceu, porque não pensem que essa conta não vai chegar para todo mundo, porque vai. O grande reflexo disso são os outros países que estão passando por isso, e aí paga a conta todo mundo, não tem jeito. O início, para os que apoiam isso, tá tudo certo, tá suave na nave. Mas daqui a algum tempo eu quero ver se essa conversa não vai mudar, porque não tem como, gente. Infelizmente a realidade é essa. Basta olhar para os países vizinhos e ver que assim foi nesses países, e aqui, se nós deixarmos, vai ser também assim mesmo. Não pense que a fatura não vai chegar na sua casa, na sua conta, porque vai. Então, o que eu acho mais engraçado é que os Estados Unidos estão o tempo inteiro alertando com relação a isso. O que mais parece é que os Estados Unidos, eles têm, mais parece não, na realidade é isso, eles têm ampla consciência do que é censura, violação de direitos humanos, e, em especial, o que está acontecendo aqui no Brasil. Enquanto os políticos estão dizendo que o Donald Trump está tarifando, estão condenando, criticando, entendeu? Está sendo retalhado por políticos de esquerda aqui no Brasil, que realmente para eles está muito cômoda essa situação que tem acontecido, dessa promoção de censura, dos presos políticos estarem nessa situação que estão, do próprio ex-presidente, o Jair Bolsonaro, está nessa situação, hoje ele é um preso político. Então, a esquerda não está, para eles está tudo certo. É impressionante como funciona a cabeça de quem apoia essa ideologia. Eles não pensam, não têm empatia por uma pessoa que pensa diferente deles.
Independente, se for o que eles consideram como oposição, para eles estão soltando fogos. Não é o que acontece, com toda certeza, nos Estados Unidos. Em que realmente eles têm a consciência do que é censura, do que é violação de direitos humanos, tanto tem que no próprio relatório de direitos humanos dos Estados Unidos, eles já citam Moraes. Moraes criticou, fez duras críticas ao governo Lula, ao Lula, e disse mesmo que o Alexandre de Moraes é um censor. O que é um censor, gente? Ele é um apoiador da censura e das práticas de violação de direitos humanos. Isso está no relatório. É uma vergonha. Este relatório anual sobre direitos humanos aponta os retrocessos que o nosso país está sofrendo sobre a gestão do presidente Lula. E esse documento, ele também cita que o Alexandre de Moraes é apoiador, não só o apoiador, o censor das perseguições políticas em que o Jair Bolsonaro tem sofrido e aqueles que o apoiam. E mais, gente, segundo esse relatório, o Alexandre de Moraes ele tem se posicionado com medidas amplas e desproporcionais. É o que eu sempre falo. Essa palavra não sai da minha boca, porque não tem como não dizer que as medidas impostas pelo Alexandre de Moraes não são desproporcionais. E é isso. E que realmente limitam a liberdade de expressão e de imprensa. Enfim, gente, é muita informação neste relatório, com toda certeza, porque, olha, vejam bem, tudo isso começou em 2018. Começou não, né? Já tem se arrastado aí, se perpetuado por anos esse plano esquerdista, esse sistema que só tem atuado realmente para disseminar o retrocesso no nosso país. Mas o que a população, na realidade, tomou conhecimento a partir das eleições de 2018, apesar de que o Jair Bolsonaro fez um forte trabalho por uma vida inteira para externar o que é ser refém do sistema, porque ele sempre foi, na realidade. Hoje ele paga um preço muito alto, inclusive tem problemas de saúde seríssimos, mas, voltando ao exemplo para não perder o fio da meada, o que a gente está vendo hoje são as medidas desproporcionais aplicadas pelo Alexandre de Moraes, que está presente no relatório, a censura com relação à população não ter liberdade mais de expressão e tão pouco de imprensa, e, citando como exemplo, as suspensões de mais de 100 perfis de redes sociais, o que a gente já está careca de saber, né? Está careca igual o Alexandre de Moraes. Perfis bloqueados e tudo com essas decisões monocráticas, essa decisão majoritária do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse relatório, inclusive, pontua que todas essas contas suspensas, essa perseguição com relação ao que criaram, a esse factoide criado, fake news, todos eles têm esse vínculo com o Jair Bolsonaro. Enfim, é um relatório extenso que fala sobre, inclusive, violência policial, prisões arbitrárias, inclusive fala sobre tortura, ameaças a jornalistas. Eu imagino que realmente deve ser muito extenso esse relatório, tá? E esse documento, inclusive, ele pontua sobre o antissemitismo após os ataques do grupo Hamas a Israel em 2023 e as declarações do Lula falando sobre o conflito no Oriente Médio e endossando o que realmente é descabível, é inconcebível. Então, o que os Estados Unidos pontua com relação a tudo isso? Que o governo Lula não tem medidas consistentes. Não tomou as medidas consistentes. Essa que é a verdade, entendeu? Mas é isso, gente, é o que a gente consegue constatar no governo, se é que isso pode ser chamado de governo, né, gente? Porque aonde a gente vê as benesses de um poder judiciário que hoje a gente só ouve falar dos gastos de investimentos em segurança, porque hoje eles só andam de helicóptero, eles só andam de avião e mal podem transitar, e aí essa vida restrita desse judiciário acaba refletindo no povo, porque o dinheiro é o dinheiro público.
Qual é a maior prova de tudo isso, gente? A maior prova de tudo isso, que se gastam milhões com o judiciário e que eles vivem dessas benesses, além de promover o que eu falo, promover esse verdadeiro massacre à democracia, ainda é sustentado com dinheiro público e vive das benesses para manter seus luxos. O senador Cleitinho falou sobre isso, inclusive, pontuando que fez um vídeo, viralizou nas redes sociais, falando que os carros de luxo simplesmente tiveram que fazer um investimento de mais de 10 milhões em veículos para o Tribunal Superior do Trabalho. E lá no STF também não é diferente. São gastos e mais gastos. Já pensou que é um carro de 349, mais de 346 mil? Pensou o que é isso? O senador Cleitinho pontuou tudo isso, mostrou, mostrou como é que esses juízes vivem. E o investimento milionário para que esse pessoal ande no maior luxo da vida. Enquanto isso, é muita gente passando ruim nessa vida e ainda tendo que bancar os luxos desse pessoal aí, de cada ministro, na realidade. Já pensou o que é isso? Um ministro ter à disposição dele um carro, um veículo que custa 346,5 mil. Um modelo sedã híbrido de alto padrão, com motor 2.5, sistema elétrico, enfim, imagina, não? A frota anterior contava com 27 veículos e a nova aquisição amplia o número. Gente, é um absurdo. É muito absurdo. Sabe? Enfim, já não basta, já tem um salário. E ainda como se não bastasse a gente construir, além desses veículos de luxo, de alto padrão, e ainda fizeram investimento para construir salas VIPs para eles. É demais, né, gente? Confira aí, o Cleitinho, ele ficou tão estarrecido quanto eu, quando tomou conhecimento disso. E aí, ele, como sempre, não se conteve, foi até o local que vende esses veículos e foi lá e gravou o vídeo para mostrar. Pra que tanto luxo, gente? Eu fico pensando nisso. Um carro que é só luxo. Confira. Gente, olha que carrão é esse aqui, que luxo. Olha como é que eu tô bonito na fita. Sento dele e compartilha esse vídeo pra todo o Brasil. Sabe quem vai ficar bonito na fita nesse carrão de luxo aqui? São os ministros do TST, que tá torrando agora 10 milhões pra comprar 30 carros desse aqui de luxo. Aí eu faço uma pergunta pra você, cidadão brasileiro. Quando você vai trabalhar, você vai pro seu emprego, você não vai no seu carro? Você não vai de ônibus? Ou você vai de Uber, ou vai de táxi, ou vai a pé? Por que eles têm que ter um carrão desse aqui? Olha esse carrão aqui, gente. Olha isso aqui. De 350 mil pra poder ir pro ministério. Tira do próprio bolso e compra do bolso de vocês. Toma vergonha na cara. Não é o povo que tem que pagar a conta pra vocês, não. Tomem vergonha na cara. E eu espero os outros competentes que eu vou encaminhar aqui. Barra essa patifaria. Se quer andar num carro desse aqui, compre do seu próprio bolso. Ou vocês não ganham 40 mil por mês. Por que o trabalhador aqui ganha 1.500? Tem que pagar essa mordomia pra vocês aqui. Tomem vergonha na cara. Tamo junto. Gente, então, pra vocês verem, né? Qual foi, na verdade, a revolta? Que também é a minha, deve ser a sua, inclusive. A revolta do Cleitinho é exatamente essa. O cara recebe 40 mil mensais, ainda todas as benesses por ser ministro. E são muitas, viu, gente? E aí, além disso, eles têm que contar com um carro de luxo bancado com dinheiro público. Vai vendo, Brasil. Bem, a compra do veículo foi formalizada em agosto, agora, né, nesse mês. E é isso, então, amparada por normas do Conselho Nacional de Justiça. E é isso. O brasileiro se mata para trabalhar, pagar imposto e ainda bancar esses luxos. É complicado, né, gente? É tão complicado. A nossa situação aqui, político-judiciária, está complicadíssima. E lideranças do PL, inclusive o Sóstenes Cavalcante, esse homem de fibra, e estão já intensificando de novo, gente, a obstrução na Câmara. Mas por que isso? Porque eles querem o fim do foro privilegiado. Já receberam não da anistia, essa que é a verdade. O Mota já disse que é impressionante. É revoltante tudo isso, né? Câmara e Senado
Não querem realmente resolver a situação. Essa é a verdade, gente. Doa quem doer. Essa é a verdade. Não querem resolver a situação dos presos políticos. Mas, enfim, já iniciou novamente os trabalhos de obstrução na Câmara. Por quê, gente? Porque eles querem pautar o fim do foro privilegiado. Gente, o foro privilegiado, ele dá o caminho para que um processo envolvendo parlamentar, por exemplo, seja tratado pelo STF. Só que, como o próprio Sóstenes Cavalcante já pontuou, inclusive numa coletiva, que isso abre margem para quê? Para rolar aquela chantagem marota, né? Para que as coisas acabem saindo do jeitinho que o STF precisa que seja. E aí é que tá, né, gente? Porque antigamente, parlamentares, políticos, eles eram julgados em primeira instância. Então, essa pauta, ela é exatamente para isso, para que essa classe seja realmente julgada, volte a ser julgada pela primeira instância e acabe com isso. Porque isso aí, querendo ou não, ela é usada, e a gente está vendo o que está acontecendo, inclusive, né, gente? A gente sabe o que está acontecendo com o Hugo Mota e com o Davi Alcolumbre. A gente já sabe também do que acontece, por que é que o Hugo Mota não tem nenhum interesse de pautar a anistia. A família dele, a gente também já sabe da situação, das complicações, das pendências na justiça que os familiares do Hugo Mota têm. E isso tem se perdurado, né, gente? Porque a gente também viu essa situação acontecer com a outra gestão, com a outra presidência. E daí isso tem que acabar. Então, o que vai acabar? Isso é realmente acabando com essa questão de foro privilegiado, que criaram isso exatamente para isso. Então, gente, essa proposta, como eu disse, é uma proposta antiga, que visa acabar o tratamento especial de autoridades públicas, parlamentares, ministros, e que atualmente eles só podem ser julgados pelo STF. Mas é ruim, né, gente, que fica, olha, comendo só numa mão. Essa que é a verdade. E se aprovado, os parlamentares vão passar a responder justicialmente na primeira instância, como eu disse. Agora a gente tem que contar que realmente surta um efeito positivo nessa obstrução, porque já tem tramitação aí de parlamentares que estão com ameaças de suspensão. E já tem mais novos parlamentares que também foram ameaçados. E eu fico impressionada com isso. Outros tempos, os parlamentares faziam isso como forma de manifestar seu descontentamento com relação ao que está acontecendo na casa. Mas hoje bastou a oposição de governo se pronunciar de uma natureza que já é hábito da casa, inclusive, para ter essa festa do caqui aí de suspensão de parlamentares. É um absurdo, né, gente? Até a Bia Kiss, sabe? Carol Ottoni, já estão também tentando, já colocaram na mira o Van Hatten, né? Enfim, muitos outros. Mas esse negócio é muito sério o que está acontecendo na Câmara, porque, imagina, não pode manifestar mais o descontentamento, tomar essas medidas, porque agora não pode, então não pode para os dois, né? Porque o pau que vale para Chico também tem que valer para Francisco, penso eu. Essa ação ela pode se estender até quinta, até amanhã. E aí parece que vai ter uma nova reunião do Colégio de Líderes para discutir a inclusão desta pauta para a próxima semana. Então a gente vamos aguardar o que vai acontecer. Imagino que o negócio deve estar pegando fogo lá na Câmara. E é isso que tem que ser feito, porque se não estão pautando assuntos que precisam ser pautados em prol dos próprios parlamentares, para não ficar acontecendo mais isso. Essa que é a verdade, para não ficarem mais sendo chantageados. Então, isso é um benefício para os parlamentares, para todos. Para que não aconteça o que está acontecendo agora. Porque é visível o que está acontecendo. Bem, gente, já aproveito, peço, deixe aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho, fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. Outro assunto também, gente, que eu ando perplexo ao que tem acontecido com a Carla Zambelli. Ela está agora na Itália e ela realmente está presa. A situação dela não é nada confortável. Absolutamente nada confortável. Eu sinceramente espero
que o Eduardo Bolsonaro se comprometa em prestar um apoio para Carla Zambelli, que inclusive ela está presa em Roma e agora ela apresentou sinais de mal-estar ao chegar no tribunal. Por quê? Porque ela ia chegar para audiência relacionada ao seu processo, inclusive de extradição, a audiência hoje. Só que ela passou muito mal e ela chegou até a ser atendida por um socorrista e posteriormente encaminhada para o hospital para avaliação médica. A audiência ela foi interrompida e remarcada para o dia 27 de agosto. Mas é preocupante a situação da parlamentar lá. Essa audiência, gente, ela tinha como objetivo decidir se a Zambelli permaneceria presa ou se ela ia aguardar o processo de extradição em liberdade ou em regime domiciliar. Penso eu, porque, gente, uma parlamentar com problemas de saúde e que ela já vem relatando já desde quando até mesmo antes dela ir embora para a Itália, ela vem pontuado sobre isso, sobre os problemas de saúde dela. E aí o que mais a gente vê, inclusive eu até chego a ficar pensativa com relação aos comentários que a gente acompanha nas redes sociais, que as pessoas pensam que as pessoas inventam as coisas e não é o caso. Ela tem sim problemas de saúde e tanto que existe laudo, existe avaliação médica, tá tudo aí para realmente constatar o que ela tem, problemas de saúde sérios. E aí ela tem, gente, só para vocês terem uma ideia, síndrome de taquicardia postural, ortostática, ausência, e tem que ter se agravado, por quê? Porque com a ausência de medicamentos na prisão, ela é uma pessoa que precisa tomar medicamentos, entendeu? Ela precisa ter acompanhamentos médicos específicos. E aí, como ela não tem tido esse acompanhamento médico, o que está acontecendo com ela? Agrava o quadro de saúde. Decorrente dos problemas externados, o juiz realmente acabou autorizando para que fosse feita até uma perícia médica, e está agendado também para o dia 22 de agosto. E é isso, né, gente, que o pessoal pensa que é brincadeira levantar a bandeira direitista. A gente bem vê a luta dos parlamentares e a situação em que alguns estão passando longe do seu país, longe dos seus familiares e ainda assim na luta. Eduardo Bolsonaro é Carla Zambelli é outra. E a situação da Carla Zambelli não é nada boa lá e vamos aguardar realmente as cenas dos próximos capítulos. Eu espero sinceramente que ela consiga desenrolar essa situação com o judiciário, porque para quem nega veemente que não cometeu os crimes e ser acusado e ter que pagar por um crime que não cometeu, eu penso, olhando pelo lado dela, que é muito injusto. Mas enfim, gente, e é isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para que a gente possa ter um parecer e eu possa estar aqui na linha de frente para passar para vocês. Tá certo? Bem, gente, agora eu quero mudar de assunto e falar sobre oportunidades. Se você quer ganhar uma renda extra, eu tenho infoprodutos. Eles estão na descrição deste vídeo. Por meio desses infoprodutos, você vai adquirir aprendizado no marketing digital e muito mais do que isso. Por quê? Imagina você pegar um infoproduto prontíssimo só para revender. Então aproveita. Tem quantos, se não me engano, tem o método Bora Vender, tem o Autônomo Digital, tem a Mega Pack Lucrativas e tem o Zap Pro Ascender. Olha, 4 super produtos vendáveis e aí você vai também adquirir um grande aprendizado no marketing digital e isso só vai somar, porque aprender nunca é demais, não é verdade? E aí você vai também, se você já tiver um negócio, você vai adquirir um amplo conhecimento no marketing digital que só vai somar para que você possa empreender melhor. Olha que maravilha! Então aproveita! Bem, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Giro de Notícias.